Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o residente Leonardo, certo? E eu juntamente com o residente Eli Marques, vamos estar com vocês aí alguns dias na disciplina de matemática, certo? Então, gente, na aula de hoje vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, certo? Então vamos entender o que é isso aí, um assunto bem simples, certo? Só para a gente ter uma ideia do que é, porque é muito importante para a vida de vocês. Então, olá pessoal, na aula vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais, mas antes, vocês sabem o que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído, certo? Vamos ver alguns exemplos. O comprimento, certo? A área, o volume, certo? Então, como você está vendo aí, ó, tudo isso aí é grandeza. O comprimento que está aqui, a fita métrica, certo? A caixa d'água aqui, certo? Então, tudo isso aqui são grandezas. Existem algumas grandezas que não possuem nenhuma relação entre si, ou seja, elas não dependem uma da outra. Exemplo, a idade de uma pessoa e sua altura. Então, o que é que isso tem a ver? Nada, né? Então, tem grandezas que não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, você tem 18 anos, ou o seu amigo tem 18 anos, e sua altura é 1,70 m. 1,7. Então, essas grandezas, gente, elas não tem nada a ver uma com a outra, né? É bastante importante a gente levar para um contexto, certo? E observar e prestar atenção direitinho. Ou a massa de uma pessoa e o número que ela calça. Então, não tem nada a ver isso, né? Ah, por quê? Porque, por exemplo, isso não quer dizer que quanto mais massa a pessoa tem, maior será o pé ou menor. Então, essas grandezas, elas são o quê? Elas não têm nada a ver uma com a outra, ok? Legal. E o que está acontecendo com as grandezas que possuem uma relação de proporcionalidade entre si? Então, quando são proporcionais, podemos classificá-las em diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Então, quando elas têm uma relação entre si, a gente vai classificar elas como diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ok? Pronto, gente, vamos observar aqui uma coisa. Suponha que uma doceria faz 25 docinhos em 10 minutos. Se ela mantém o mesmo ritmo de produção, em 20 minutos fará 50 docinhos. Observe. Então tá aqui, ó. Em 25 minutos, ela faz o quê? Ela faz 10 docinhos. Ah, mas eu vou ver quanto é que ela faz em 50 minutos. Então, em 50 minutos, dobrou o tempo, né? Ó, eu multipliquei por 2, dobrou o tempo. Dobrou o tempo aqui. Beleza. Como o tempo foi dobrado, os docinhos também tem que ser o quê? Dobrado. Ora, mais. Ah, mas ela aumentou mais 25. Então, daqui para cá, ela fez o quê? Ela triplicou. Por quê? 25 vezes 3 vai dar 75. Então, ela triplicou. Então, daqui para cá, ó, vai o quê? Triplicar também. Vezes 3. 10 vezes 3, 30. E aí, o que é que a gente observa em meio a tudo isso, gente? A gente observa que essas grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Por quê? Conforme eu aumento o tempo, eu aumento a quantidade de doce. Ela aumenta a quantidade de doce que ela produz no mesmo ritmo, certo? Então, esse tipo de grandeza, a gente chama de grandezas diretamente proporcionais, certo? Por exemplo, imagine agora que um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Em 6 meses ele terá apenas 9 toneladas. Isso é fato, né? Você observou que, no exemplo da produção de frango, quanto menor o tempo em meses, menor será a quantidade de tonelada de frango? Sim, o que dizer? Dizemos que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando aumentamos uma, a outra também aumenta.
E ao diminuirmos uma, a outra também diminui. Ok, gente? Então, a gente chama essas grandezas de diretamente. Se eu aumento uma, a outra aumenta também. Se eu diminuo uma, a outra diminui também. Ok? Outros exemplos de grandezas diretamente proporcionais. A quantidade de fotocópias em uma gráfica e o tempo necessário. É óbvio, né? Distância em quilômetros e os litros de combustível necessário para percorrê-lo. Então, a gente tem muito essa coisa de um carro faz 15 km com litro. Né? Então, ali é a média, certo? E aí a gente vai poder calcular. Por exemplo, em 30 km ele vai gastar 2 litros. E assim sucessivamente. A gente vai observando dessa maneira. Gente, mas há grandezas que não possuem dependência inversa. Ou que possuem dependência inversa. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou então, quando a outra diminui, a outra aumenta. E aí é onde entra, ó. Vamos pensar na construção de um prédio. O tempo para que a obra fique pronta depende do número de pedreiros. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo vai levar para a conclusão da obra. Certo? Essas grandezas são o quê? Inversamente. Por quê? Ó, por exemplo, eu tenho 10 pedreiros, eu vou fazer em quantos dias? Vamos supor que eu vou fazer em 20 dias. Mas se eu aumentar o número de pedreiros para 20, eu vou diminuir o tempo para 10. Certo? Então, quanto mais pedreiros, aumenta o número de pedreiros, o número de tempo diminui. Então, essas grandezas vão ser o quê? Inversamente proporcionais. Ok, gente? Vamos lá. Da mesma forma, quanto menos operários tiverem, mais tempo vai ser preciso para terminar a construção. Então, isso é claro. Por exemplo, um pedreiro faz em 20 dias, 2 pedreiros já faz em 10. Então, vocês podem perceber, ó, que aqui eu multipliquei por 2, aqui é o dobro. Que eu multipliquei por 2. 1 vezes 2 dá 2. E aqui, ao invés de multiplicar, o que foi que aconteceu? Dividiu por 2. 20 dividido por 2, 10. 1 vezes 2, 2. Então, são grandezas do que? Inversa. Quando uma aumenta, a outra diminui. E o que acontece quando isso ocorre? Dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Vamos imaginar agora uma aluna que faz uma prova valendo 10 pontos com 30 questões. Quanto menos perguntas ela errar, maior será a nota. A cada 3 erros, ela perde 1 ponto. Então, vamos supor, se ela erra 3 questões, só 3 questões, ela tira 9. Então, se ela erra 6, ela tira 8. Se ela erra 12, ela tira 6. Então, o que acontece? Aqui, ó. Quanto mais ela errar, menos ela vai tirar. Então, essas grandezas, elas são o quê? Ó, elas são inversas, certo? Elas estão em... vou colocar aqui ao contrário. Elas são inversas. Por quê? Porque enquanto uma aumenta, a outra diminui. Ok? Ó, aqui vamos supor que a nota vai aumentando. Né? A nota que vai... a quantidade de erro, quer dizer, vai aumentando. E aí a nota vai diminuindo. Você percebeu que quanto mais erros ele comete, sua nota vai ficando menor? Então isso foi claro, né? Suponhamos agora que um carro faz um percurso de 40 minutos numa velocidade de 100 km por hora. Se a velocidade fosse apenas de 80 km, o percurso seria feito em 50 minutos. Então, se eu for a 100 por hora, essas grandezas também são inversas. Se eu for a 100 por hora, eu faço em 40 minutos. Mas se eu for só a 80, então o que acontece? Eu diminuí a velocidade e o tempo aumentou. É óbvio. Se eu vou daqui para Teresina, daqui para Teresina tem 240 km, certo? 240. Se eu for uma velocidade de 100 km por hora, eu vou chegar muito mais cedo do que uma pessoa que vai a 80, certo? Então, por isso que essas grandezas são inversas. Se eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Se eu diminuo a velocidade, o tempo aumenta. Ok? Em um canil, há 4 cães que consomem uma determinada quantidade de ração em 18 dias. Se o número de cães aumentasse para 6, a mesma quantidade de ração seria consumida em apenas 12 dias. Então, mais outro exemplo de grandezas
proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra diminui, e ao diminuirmos uma, a outra aumenta. Certo? E aí eu dei essa pergunta para vocês. Você consegue imaginar outras situações em que as grandezas são inversamente proporcionais? E aí eu vou deixar isso aí de atividade, aí vocês vão me dizer depois. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Certo? E até a próxima.